dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou tentando gravar a aula de vocês hoje aqui, né, pessoal do primeiro ano. Infelizmente essa aula ela vai ter que ser gravada. Era já para ter entregue ontem essa aula, mas tive problemas com a gravação, com os programas que eu estava usando, então tentei optar pela melhor alternativa, que no caso infelizmente é o PowerPoint. Né? Mas vou tentar arranjar um computador decente e vou tentar apresentar uma aula mais decente para vocês nas próximas vezes. Mas já para avisar o pessoal que tem aula comigo na segunda-feira, infelizmente essa aula de segunda passada agora é uma aula assíncrona, então estou disponibilizando ela essa semana. Na próxima segunda-feira também infelizmente vai ser uma aula assíncrona, tá? Vou estar preparando material para vocês, mas infelizmente já se preparem que vocês vão ter que ver de novo uma aula gravada, tá? Então vamos trabalhar hoje a parte de genética, né? Vocês devem estar vendo minha apresentação aí, essa parte de genética, né? Deixa eu pegar aqui o material. A gente vai ver hoje principalmente só a primeira lei de Mendel, tá? A primeira lei de Mendel é a mais facinha porque a gente trabalha só com uma única característica, mas vamos tentar resgatar um pouquinho que a gente já viu nas últimas aulas aí, se vocês lembram, né, mais ou menos. A gente já deve ter trabalhado aí atrás nas outras aulas o que era um cromossomo, o que era uma cromátide, né, onde é que se encontram as bases nitrogenadas, o que isso acarreta, né, e a gente viu literalmente o que era um gene. Então hoje a gente vai tentar entender como é que esses genes são passados de pai para filho através da primeira lei de Mendel, né. E na primeira lei de Mendel, como eu coloquei aqui para vocês vão ver que o quadro está rabiscado, que eu gostei de usar esse negócio de quadro, mas por outro lado eu não consigo gravar a aula com esse quadro. Ele vai travando o computador, vai travando tudo e fica uma aula muito mal feita. Então eu tive que meio que encobrindo as partes desse quadro, tá? Então vamos trabalhando a primeira lei de Mendel agora, né? Primeiro aquela velha e boa pergunta, né, que a gente já fez em outra aula. Quem foi, no final das contas, Gregor Mendel, né? Gregor Mendel foi um monge que morou na antiga República Tcheca, né, hoje na República Tcheca, aliás, né, no local onde hoje é a República Tcheca, né, e no caso ele morava em um mosteiro, né, a família dele literalmente não tinha dinheiro, era uma família de agricultores, mas os padres, aliás o padre, né, da abadia, viu que Mendel era um garoto muitíssimo inteligente, era um garoto prodígio, vamos dizer assim, mas que tinha nascido em uma família que os pais não eram muito letrados, né? Na verdade não eram letrados, não sabiam ler nem escrever, mas o padre percebeu que ele era um garoto prodígio, era um garoto extremamente inteligente, tinha um raciocínio rápido, né? Então ele resolveu levar Mendel para dentro do mosteiro e ali começou a educar Mendel, né? Se vocês lembram lá, 1800 e bolinha, né? Quem que era detentor de todo o conhecimento? Eram as igrejas, né? E as igrejas, no caso, que tinham as grandes bibliotecas, é onde você conseguia estudar, tanto que se você for ver na Europa, né? Principalmente posso falar pela Inglaterra, que é onde eu conheço um pouquinho mais a história. Na Inglaterra você pode ver que as grandes universidades elas são ligadas a grandes catedrais, né? A Universidade de Oxford, por exemplo, e assim por diante, né? Então, as grandes detentoras do conhecimento eram as instituições religiosas nessa época na Europa. Então Mendel ele começa a estudar porque ele começa a frequentar o mosteiro. Na verdade ele chega a virar inclusive monge ali dentro da abadia, né? E sendo monge ele começa a fazer experimentos dentro do monge, né, como uma forma de estudo, né? O pessoal queria muito que ele estudasse história natural, mas Mendel tinha uma vocação muito grande para matemática, né? E ele começa a fazer experimentos com ervilhas, né, através da parte de agricultura, né, que a abadia tinha. Ele começa a fazer experimentos dele com ervilha. E eu já perguntei para vocês, por exemplo, por que ele não trabalhou com seres humanos, por que ele não trabalhou com baleia, por que ele não trabalhou com elefante, né? Vamos pegar só o caso dos seres humanos, já para vocês terem uma ideia. Se ele fosse tentar estudar seres humanos, para que ele pudesse ter duas, três gerações para poder estudar a transmissão das características, isso levaria praticamente a vida inteira dele. Porque ele teria que pegar um casal, esse casal teria que ter filhos, esse filho teria que ter a idade sexualmente madura, então teria que esperar aí pelo menos 12 anos, é claro que não era só isso, mas ele ia ter que esperar no mínimo 12 anos, teria que esperar esse garoto de 12 anos ter filhos, e ele teria que esperar as características se manifestarem. Nesse tempo todo ele conseguiria ir mais ou menos umas três gerações durante a vida inteira dele. Então não tem como estudar seres humanos, pô, você vai estudar só três gerações e
e depois você morre. Não tem graça, vamos dizer assim, né? Já as ervilhas, por outro lado, tinha a vantagem que eu tenho 2 a 3 gerações por ano. Então dá para estudar aí durante vários e vários anos, estudar N gerações por causa disso, né? Então vendo como é que são transmitidas essas características. Posso estudar 2, 3, 4, 5 gerações em 2 anos mais ou menos, né? E a outra característica das ervilhas que é bastante interessante para mim é a cor. A cor é uma coisa muito marcante, porque eu consigo ver ali literalmente a característica, eu consigo ver ervilhas verdes e consigo ver ervilhas amarelas. Pô, mas tem ervilha amarela? Tem, só que a ervilha mais cultivada e comercialmente falando interessante é a verde pra gente, né? E eu também tenho ervilhas que a gente chama, pelo formato, né, a gente chama de ervilhas redondinhas, as chamadas ervilhas lisas, que é a que vocês consomem da ervilha em lata. Mas para quem gosta de comer a chamada ervilha torta, aquela ervilha que vem na vagem, né, às vezes, eventualmente, dentro dessas vagens, aparece uma ervilhazinha murchinha, uma ervilha pequena. Aquela ervilha murcha, na verdade, é a ervilha que a gente chama de ervilha rugosa. Tá? Então, o formato da ervilha, se ela é lisa, se ela é rugosa, é uma característica genética também, né? A cor é uma outra característica genética, ou ela vai ser verde ou vai ser amarela, que a gente vai ver na aula de hoje. E tem outros fatores aí nessa brincadeira, tá? Eu consigo ver a posição da flor, por exemplo, se ela vai ser na ponta do ramo, se ela vai sair debaixo da flor, né, que a gente chama de axial. Eu consigo ver o tamanho da planta. São características muito bem marcadas nas plantas de ervilhas, né? E o que é mais interessante que Mendel deu sorte nessa hora é que a gente chama de característica monogenética, um gene, uma característica. A gente vai ver na próxima aula que não é bem assim que a banda toca, não é sempre que a gente tem um gene e uma característica, né? E outra coisa bastante interessante para mim é que a ervilha ela tem autofecundação. Então eu tenho ali as flores são hermafroditas, né, no caso da ervilha, e as partes sexuais da planta ficam fechadinhas dentro de uma pétala, né? E ali dentro dessa pétala eu consigo ter então o pólen fecundando o óvulo daquela mesma flor. Então eu tenho o que a gente chama de autofecundação. Mas sabendo disso, o que Mendel faz? Ele pega as ervilhas dele e ele abre essa flor. E o mais interessante dele abrir essa flor, o que é? Ele separa as partes masculinas das duas flores, né? Ele pega no caso, vamos pegar a cor especificamente, ele separa os estames da ervilhinha verde e separa os estames da ervilhinha amarela. E ele vai pegar os estames dessa amarela e vai polinizar essa florzinha da ervilha verde, e ele vai pegar dessa florzinha verde o pólen e jogar nessa florzinha amarela, né? E ele sabe que essas duas linhagens, essa amarela e esta verde, elas são linhagens puras, elas são linhagens que tinham somente autofecundação. Se ela só tem autofecundação, ervilha amarela só dá ervilha amarela, ervilha verde só dá ervilha verde. Quando ele faz essa troca, essa mistura de pólen de uma com a outra, o que acontece? Ele vai obter, como filhotinhos, né, as plantas, né, que vão nascer desse cruzamento, são todas elas amarelas, né? E ele fica meio que frustrado, poxa, só saiu ervilha amarela. E ele deixa rolar, deixa ter autofecundação, essas florzinhas, mas para surpresa dele, as ervilhas que vão surgir a partir dali são ervilhas que no caso elas vão ser. Opa, desculpa, ele deu uma travada aqui. Elas vão ser ervilhas que vão apresentar coloração amarela e eventualmente aparece uma ervilha verde. Mas como assim? Daí que Mendel fica com a pulga atrás da orelha, né? Se eu tinha ervilhas puras, verdes, na minha primeira geração, onde é que essa coloração verde veio parar nesta geração do meio? E daí ele abre a ervilha, procura, tenta achar um pontinho verde dentro de cada uma das ervilhas, ele não consegue achar. E de repente ela volta a surgir aqui. Então ele fica com a pulga atrás da orelha e começa a analisar e fala o quê? Existe um fator dentro da ervilha que consegue pular gerações, ela entra em recesso aqui nas gerações, né? E como é que isso acontece nessa brincadeira? É aí que ele começa a analisar. Então eu tenho fatores que vão se apresentar nessas ervilhas. Então ele chama aqui, por exemplo, essa ervilha amarela, ele vai chamar essa aqui de fator A. E esse fator A, como ela é amarela e essas também são amarelas, então ele fala que essa ervilha também tem fator A e essa também, né? E consequentemente essas também vão ter o fator A. E esse fator V, apesar de ele não aparecer nessa geração, ele tem que estar presente.
Porque se ele não estiver presente, não tem como voltar a reaparecer aqui. Ele não pode sumir de uma vez esse fator. Ele tem que estar aqui, mas tem que estar escondido. Então ele entende que o fator V está aqui, mas ele não se manifesta, né? E para surpresa dele, eventualmente isso pode voltar a se manifestar. Agora aí fica a dúvida: se eu tenho um fator A que vem dessa ervilha amarela, eu tenho um fator V que, apesar de estar escondido, está também nesta ervilha amarela, então esta ervilha ela tem dois fatores. Então essa primeira ervilha pura e essa outra ervilha, essa ervilha verdinha pura, elas obrigatoriamente também têm que ter dois fatores. E ele fala o que na primeira lei de Mendel? Que esses fatores estão presentes em duplas dentro das linhagens, e na formação dos gametas esses fatores se separam. Só que aqui, por mais que eu separe o fatorzinho A e A, daqui para esta ervilha aqui só pode vir A. Aqui é a mesma coisa, por mais que eu tenha V e V, o único fator que pode descer para cá é V. Não tem como vir outra coisa daqui senão V, né? Mas aí, quando eu tenho esta linhagem aqui, a primeira geração, que a gente chama de fecundados, né, que o pessoal gosta de chamar de filhos, né, mas no caso aqui seria a primeira geração de fecundados. Essa primeira geração de fecundados, quando faço a separação dos fatores, então eu vou ter pólen que vai carregar o gene A, que ele não chama de gene, ele chama de fator, e ele vai ter pólen que carrega o fator V. Como é uma autofecundação, a mesma coisa vai acontecer com esse outro pólen dessa outra flor, né? E daí o que vai acontecer então nessa brincadeira? Vamos separar aqui os fatores. Isso aqui é o que a gente chama de quadro de Punnett, tá? Então eu separo aqui, montei o quadro, separei aqui a parte masculina, o pólen de uma das flores e o óvulo dessa mesma flor. Mas eu separei aqui na formação dos gametas, né? Vai formar pólen, vai formar óvulos. Então aqui eu vou ter óvulos que vão ter esse fator A, tá aqui, e eu vou ter pólens com esse fator V, que vai ter, pólen não, ovos que vão estar aqui. E aqui eu vou ter pólens que vão ter o fator V e pólens que vão ter o fator A. Quando eu faço essa mistura, essa hibridização, essa autofecundação nessa brincadeira, eu vou ter então este óvulo juntando com este pólen. E eu vou ter este pólen juntando com este outro óvulo. Então eu passo a ter aqui no caso AA, e aqui eu passo a ter AV, né? Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar este pólen e vou juntar com esse primeiro óvulo daqui. Eu passo a ter AV. E eu vou juntar este óvulo, este pólen aqui com este outro óvulo. E eu passo a ter uma ervilha VV. Reparem que aqui a proporção é de 3 para 1. Igual aquele que eu obtive. Na verdade ele obtém 2,98 ervilhas amarelas, pela contagem, já que ele era estatístico, né? Ele obtém 2,98 para cada ervilha verde, no final das contas. E daí vamos então colocar nome aos bois. Como assim colocar nome aos bois? A gente já não colocou o nome dos genes para ir para cá? Colocamos, mas aí um outro detalhe, né? Se aqui o condicionante do fator é a coloração, então a coloração ela vai sempre vai ser uma única característica. Cor é uma característica. Agora dentro da característica eu tenho variações. Eu tenho a variação amarela e a variação verde. Mas se é a mesma característica, que no caso seria a cor, eu não posso dar nomes diferentes a esse fator, eu tenho que dar o mesmo nome. E ele resolve pegar então o nome do que pula gerações. Então o que ele faz? Aqui, se vocês notarem, é praticamente o mesmo desenho que eu tenho aqui. Ervilha pura amarela, ervilha pura verde, tá? Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu mudei as letrinhas. Aqui eu vou ter então Vzinho, Vzinho. Por que ele chama de Vzinho, Vzinho? Como eu falei para vocês, essa característica verde, ela pula uma geração. Vocês têm isso na família de vocês. Tem características que aparecem nos avós de vocês, não aparecem nos pais de vocês e volta a aparecer, no caso, em vocês, propriamente dito. Então essas características que pulam gerações são as características que ele chama de recesso. São características que entram em recesso uma geração, elas pulam uma geração e voltam a reaparecer depois, tá? Por outro lado, as características que aparecem, a variação da característica que aparece em todas as gerações, ela domina em todas as gerações. Então é a característica dominante. Ele resolve chamar isso aqui de Vzão, Vzão. Então a mesma coisa. De Vzão e Vzão só pode sair Vzão como gameta. Então vem para cá um Vzão. A chance de descer um Vzão para cá é de 100%.
a chance de ser um Vzinho desse aqui é 100%. Então eu vou ter aqui um híbrido que eu chamo de Vzão Vzinho. Quando eu faço aquele quadro de Punnett aqui, eu vou obter o quê? A junção desse Vzinho com esse Vzinho, eu passo a ter uma ervilha V de Vzinho Vzinho. Né? E por outro lado, se eu juntar esse Vzão com esse Vzão, eu vou ter esse aqui. Se eu juntar esse Vzão com esse Vzinho, eu passo a ter esse. E se eu juntar esse Vzinho com esse Vzão, eu passo a ter esse aqui. Certo? Então, ele separa os fatores exatamente desse jeito. Né? E aí fica aquela velha e boa dúvida depois. Nas nossas células, nós temos os chamados cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Então, vocês já viram comigo isso em outra aula, já comentei com vocês. Quantos cromossomos nós temos em cada célula? Nós temos 46 cromossomos, sendo que 2 cromossomos são chamados cromossomos sexuais e 44 cromossomos são chamados cromossomos autossômicos. Então, o formato da orelha de vocês, o tipo de olho, o tipo de cabelo, o fígado de vocês, tudo isso aí são características que vão estar presentes nos chamados cromossomos autossômicos. Tá? Por outro lado, as características sexuais biológicas, elas vão estar presentes nesses 2 cromossomos sexuais. É o que a gente chama de cromossomo X e cromossomo Y. Né? Então vocês já viram ali que, biologicamente falando, para determinar o sexo, eu vou ter 2 cromossomos X no último par, eu sei que vai ser uma menina do sexo biológico. Por outro lado, se eu tiver aqui X e Y, eu sei que, biologicamente falando, eu estou falando um menino. Tá? E como é que acontece essa distribuição? Ela segue praticamente a mesma lógica do quadro de Punnett que a gente fez aqui. Só que a diferença é, a mamãe, no caso ela está aqui, a mamãe, a mamãe, ela só pode doar cromossomo X, ela não tem como doar outra coisa. Então a chance de ser um cromossomo X para o filho é de 100% a partir da mãe. Por outro lado, papai vai produzir espermatozoides que vão carregar o cromossomo X e o espermatozoide que vai carregar o cromossomo Y. Inclusive isso, se vocês tiverem aula comigo no segundo ano, vocês vão ver que dá para selecionar o cromossomo X e o cromossomo Y para poder ter filhinhos meninos ou filhinhas meninas biologicamente falando. Né? Mas vamos deixar isso para o segundo ano. Então eu sei que esse espermatozoide que carrega o cromossomo X, se juntar com este óvulo, você vai ter uma menina. A mesma coisa aqui, esse cromossomo do espermatozoide com esse aqui do óvulo, também eu vou ter uma menina. Por outro lado, este cromossomo aqui dentro desse espermatozoide, se juntar com este óvulo, eu vou ter XY, vou ter meninos. E aqui também a mesma coisa, eu vou ter o X e Y aqui. Então, se vocês olharem aqui, a chance de ser menina é de 50%. E a chance de ser menino são os outros 50%. Então, biologicamente falando, eu teria uma população que deveria ter o número de meninos idêntico ao número de meninas, de acordo com o sexo biológico. Mas é isso que acontece no mundo. Se você for pegar e considerar a quantidade de meninos que eu tenho no planeta e a quantidade de meninas que eu tenho no planeta, biologicamente falando, né, a gente não pode esquecer disso, a proporção não é igual. Né? Por que ela nunca é igual? O que leva a ter essa disparidade? Na verdade, eu tenho muito mais meninas no mundo do que meninos, né, se eu for considerar o sexo biológico. Por que essa diferença? Que a gente não pode esquecer aqui que existem outros fatores que não somente o fator biológico. Ah, a temperatura? Não, não é a temperatura que vai selecionar X e Y. Vocês não são répteis, vocês não são jacarés por causa da vacina que nem tomaram ainda. Né? Ah, então é por quê então? São fatores culturais. Vamos pegar o caso, por exemplo, da China. Na China, na década de 90, início dos anos 2000 e alguma coisa, nós tínhamos a chamada política do filho único. E na política do filho único, os casais davam preferência para ter meninos. Por que eles tinham preferência por ter meninos? Porque nessa época também juntou, né, no final das contas, o fato de que não tinha plano de aposentadoria. Então o filho, o menino, ele tinha que cuidar dos pais. Então se eu vou ficar velho e eu não tenho aposentadoria, e eu vou querer ter filhos, e já que eu só posso ter um, eu prefiro escolher que seja um menino, porque daí ele vai cuidar de mim quando eu ficar velho. Esse era o pensamento. E o que isso acarreta na população chinesa? Começa a aumentar enormemente a população de meninos na China. Tá?
Isso é uma questão cultural, por quê? Não só em questão do plano de aposentadoria, mas se você pegar lá nas grandes guerras da China, da Coreia, do Japão, esses lugares eles eram divididos por clãs, e o clã ganhava o nome do dono do clã, né? do senhor feudal daquele clã, né? Então não importava quem você era, nem nada, não importava era o clã que você fazia parte. Tanto que quando um dia vocês forem ao Japão, vocês primeiro se apresentam pelo sobrenome e depois vocês apresentam o nome. Né? Nos lugares no Oriente, de maneira geral, é desse jeito que acontece. Né? Então ali, se você faz parte de um clã, o que acontece? Quando você casa, você sendo homem, quando você casa, você vai casar por alianças e etc. com alguma pessoa de outro clã. E quando você faz isso, aquela menina que era de outro clã, ela passa a ser parte integral agora do seu clã. Então, por conta disso, ela perde o sobrenome dela, que era do antigo clã, e passa a fazer parte do seu clã. Então, nessa brincadeira, ela ganha o seu sobrenome. Esse é um costume que tem-se até hoje na China, no Japão, até em Portugal, na Espanha, né? A menina costuma perder o sobrenome e ganha o sobrenome do marido, por causa dessa história dos clãs. Tá? Então ela passa a pertencer a um novo clã. Então a história pregressa dela antes do casamento, você esquece. Ela não tem história antes disso. É um mundo extremamente machista. Então no final das contas, ela ganha o sobrenome. Então por conta disso, quando você tem um casamento nessas regiões orientais, é exatamente isso que acontece. Ela perde o sobrenome da família dela e ela passa a morar com o marido. E a vida dela é dedicada ao marido e à família dele. Isso na década de 90, né, de 1990 até os anos 2010, mais ou menos, 2015, se não me engano, quando acaba-se essa política do filho único. Né? Acabando essa política do filho único, na tentativa agora de tentar recuperar ali o número de meninos e meninas na população. Né? Porque viu-se que no controle de natalidade não se faz de uma maneira obrigada. Né? Tanto que acontece quando nasciam meninas, né, na população, era uma coisa que as pessoas não tinham esse controle, né? Vai ser menino, vai ser menina. O que eles faziam? Quando nascia uma menina, muitas vezes o casal matava. Matava, escondia o cadáver e tudo mais e fingia que não teve filha. Né? Então tinha até punições extremamente rigorosas para quem matasse a filha nessa época. Mas o pessoal fazia de tudo para esconder, por quê? Por causa dessa história do plano de aposentadoria. Já que eu não vou ter ninguém para cuidar de mim, então prefiro esconder que eu estava grávida que eu tive uma filha. Matava-se a filha e esperava-se o próximo seria um filho. Né? Você tinha que pagar impostos homéricos e tudo mais para você ter mais de um filho nessa época na China. Mas graças a Deus isso acabou, mas os costumes ainda perduram. Por outro lado, se vocês forem para a Austrália, as meninas aí que fiquem felizes, se você for para a Austrália existe muito mais homem do que mulher ali nessa região. Mas se quiser arranjar marido, vai para a Austrália e ainda ganha um canguru de brinde. Né? Ou então, se forem os meninos, se vocês quiserem ir para a região de Governador Valadares, lá tem muito mais meninas do que meninos hoje. Né? Então também ficaria mais fácil, na teoria, de você arranjar uma menina. Mas é claro que a banda não toca bem assim, não basta só escolher um sexo biológico, descer com uma clava na cabeça e trazer arrastando pelos cabelos. Né? Não é uma coisa tão fácil assim. Bom, então essa é a aula de vocês. Né? Não vou ficar me esticando muito mais que isso, já deu quase 25 minutos de aula. Vou deixar uma atividade para vocês estarem fazendo. Essa atividade é facinha, tá? Vocês vão escolher ali se vai descer o GNA, se vai descer o GNV, se vai descer o GNCzão, se vai descer Czinho. Para isso vocês vão precisar de uma moeda, cara e coroa. Daí um desses gênios vai ser cara, outro gênio vai ser coroa. Então vamos supor se eu tenho Czão e Czinho, um vai ser cara, outro vai ser coroa. Se por outro lado eu tiver só Czão, é 5% de chance, não preciso ficar jogando moeda nenhuma. Tá? Então vocês vão estar escolhendo ali as características de um casal. Tá? Vocês não vão escolher o sexo do casal, porque está escrito lá no exercício pai e mãe. Se você já está escrito pai e mãe, você já sabe que um é XY e o outro é XX. Tá? Então a única característica que vocês não vão escolher é o sexo dos pais. Tá? Mas por outro lado, vocês vão escolher todas as outras características, tipo de cabelo e assim por diante, do casal. E a partir das características que vocês escolherem do casal, sortearem, né, do casal, vocês vão sortear as características do filho, dos 3 filhos. Tá? Então vocês vão jogando a moeda para ver qual é o gênio que vai descer do pai, qual vai descer da mãe, para aquele primeiro filho. Depois vai fazer a mesma coisa para o segundo filho, a mesma coisa para o terceiro filho. Tá legal? Se tiverem dúvidas, vocês podem procurar pelo chat. Eu vou estar ainda por aqui trabalhando e tudo mais. Não sou de ficar fazendo gandaia, não fui viajar. Estou preso em casa de pandemia, então vocês podem mandar mensagem. Eu vou estar preparando as outras tantas aulas e exercícios de vocês. Tá bom? Então, gente, obrigado pela atenção. Uma boa noite para vocês.
boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Tchau, tchau, gente.